apresentação, que hoje abordaremos então a lógica da intervenção e os indicadores, e deixaremos as questões para o final. Comigo está também o António, que é o nosso responsável de comunicação. António. Olá, boa tarde, obrigado, Xana. Boa tarde, bem-vindos a este webinário de Lógica de Intervenção em Indicadores do programa SUDOE. Sou António Teles, sou responsável pela comunicação deste programa e, bem, podem também, a parte deste webinário, como bem disse a minha colega Xana, vai ser partilhado no nosso canal de YouTube. Têm também em YouTube outros webinários que já foram realizados e bem, para o final deste webinário podem fazer todas as perguntas que quiserem. Obrigado. Obrigada, António. Está connosco também a Autoridade Nacional Portuguesa, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a Raquel e a Isabel. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos e muito bem-vindos a esta segunda sessão do 60 Minutos SUDOE. Estas 3 sessões são extremamente importantes para quem está a preparar as candidaturas e, portanto, qualquer dúvida que vos possa surgir ao longo da apresentação, façam o favor de colocar no chat para que nós possamos esclarecer. Como se costuma dizer, nenhuma dúvida é tonta, são todas dúvidas úteis e que nos fazem também a nós pensar se devemos ou não alterar algumas das apresentações que estemos preparadas agora nos próximos dias. Relembro que no dia 28 de fevereiro vamos ter uma sessão para explicar a convocatória, esta primeira convocatória do SUDOE, que tem, obviamente, as especificidades inerentes a um novo período de programação e, portanto, vocês aqui estão a ouvir em capítulos, vá lá, e no dia 28 a Isabel explicar-vos-á a convocatória, exatamente o que se pretende e que tipo de projetos pretendemos que se apresentem a essa convocatória. Eu vou passar aqui à Isabel, a maior parte de vocês provavelmente já a conhece, mas em todo o caso eu passo-lhe aqui a palavra antes de Alexandra começar a sua intervenção. Boa tarde a todos e obrigada por estarem desse lado, obrigada por terem acedido ao nosso convite. Estas sessões são muito importantes para que consigam elaborar uma boa proposta de candidatura. A Raquel já disse quase tudo, a Alexandra também, portanto, resta-me só dizer-vos que estamos disponíveis. Dia 28 vai ser feito, no fundo, uma compilação de tudo o que foi apresentado nestes 3 webinars, da semana passada, hoje e o dia amanhã, entre outros assuntos, os termos da convocatória também. É este o fórum ideal para colocarem todas as vossas questões, portanto, não tenham qualquer problema em colocar as dúvidas que vos vão surgindo ao longo deste webinário. Nós estamos cá para responder, portanto, aproveitem e coloquem as questões que tiverem. Obrigada. Só reforçar aqui a importância que tem a temática dos indicadores no quadro 21-27. Quem tem projetos aprovados já no 14-20 já percebeu que o foco nos resultados foi durante o 14-20 um período, um momento em que nós prestamos bastante atenção e estamos com bastante preocupação em atingir os resultados que foram negociados com a Comissão Europeia. No 21-27, no período 21-27, esse foco nos resultados é ainda mais importante. Por isso, esta sessão hoje dos indicadores, quando a Alexandra começar a explicar a parte dos indicadores, eu creio que será muito, muito útil para vocês prepararem as vossas candidaturas. Obrigada, Alexandra, podes começar. Obrigada. Ora, damos então início a esta segunda sessão que aborda a lógica de intervenção e indicadores. Ora,
a primeira questão é o que é que entendemos por lógica da intervenção. Se lógica da intervenção parece aqui um mundo muito, muito amplo. Para a lógica da intervenção do programa, apoia-se numa abordagem com várias fases, ou seja, não surgiu assim do nada, que explicam como é que o programa e como é que as autoridades do programa definiram os seus objetivos específicos, aos quais os projetos devem, obviamente, responder. A primeira etapa foi, então, realizar, no fundo, pois, um estudo, uma análise territorial, na qual se identificaram, pois, se fez uma análise SWOT, no qual se identificaram, pois, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do território sudoeste. Através deste estudo, identificaram-se os desafios e as necessidades do nosso território. E definiu-se assim, então, uma linha de identidade do programa Sudoeste, que, como sabemos todos, é um território periférico interior, com determinadas características demográficas, entre elas o despovoamento rural, o envelhecimento, onde há relações de territórios entre relações urbano, rural, centro, periferia interligadas e com umas condições ambientais únicas que fazem do espaço sudoeste, pois, como podem ver, uma zona de referência para a União Europeia. Desta linha identitária foram retiradas 2 orientações estratégicas do programa e, finalmente, podem ver aqui em ecrã, e, finalmente, destas orientações estratégicas deram lugar à definição dos objetivos estratégicos e dos objetivos específicos do programa, ao qual então os projetos deverão responder. Isto é uma visão global, digamos, da lógica da intervenção. Podem consultar toda a informação no Programa de Cooperação Territorial Sudoeste, que está disponível também na nossa página web e através do seguinte link, que poderão depois consultar. Disponibilizaremos tanto os slides como o vídeo, possivelmente ainda hoje ou amanhã, e poderão consultar com mais pormenor. Mas onde eu queria chegar era então a quais são os objetivos específicos do programa. Como a maioria de vocês com certeza já os consultaram, já estão familiarizados com os mesmos, sabendo que nesta primeira convocatória 2 deles não estão abertos, que é o objetivo específico 4.1 e o ISO. Já os restantes são os objetivos específicos que estão abertos nesta primeira convocatória e ao qual as candidaturas de projetos devem então responder. Esta, no fundo, foi toda a lógica da intervenção do programa. Passamos então à lógica da intervenção do projeto, porque tal como a lógica da intervenção do programa, a lógica da intervenção do projeto tem que ter uma série de fases. E são elas, no fundo, primeiramente, que tem de definir quais são os objetivos específicos do projeto. Aqui já não falamos do programa, falamos do projeto. Quais são os objetivos específicos do projeto? Ora, o programa definiu que neste período de programação os projetos podem definir como máximo 3 objetivos específicos do projeto, que no fundo vão coincidir com os grupos de tarefas. Para aqueles que têm experiência no período de 14-20, sabem que não havia um limite nos grupos de tarefas, nos grupos de trabalho. No entanto, neste novo período de programação, sim, há um limite nos grupos de tarefas, que é um máximo de 3, que vão coincidir com estes objetivos específicos do projeto. Dentro destes grupos de tarefas, que são os objetivos específicos do projeto, vão existir as atividades, ou seja, as atividades, essas sim não têm um limite, mas é onde podem então detalhar, por cada objetivo específico do projeto, quais são as atividades que poderão realizar para poder alcançar esse objetivo específico. Dentro das atividades vão produzir então os produtos próprios dessas atividades, as realizações, aqui falo em plural, mas não é obrigatório que haja vários produtos, várias realizações e em todos os objetivos específicos do projeto.
pode haver apenas 2 realizações em todo o projeto e essas 2 realizações pertencerem ao mesmo objetivo específico. Atenção que uma das consultas muito recorrentes é: temos de ter produtos, temos de ter realizações para todos os objetivos específicos do projeto? Não, não é obrigatório. E, como resultado, obviamente, desses produtos, dessas realizações, depois resultam os resultados, qual é o impacto do projeto, que vão contribuir, obviamente, a alcançar o objetivo principal do projeto, que, por sua vez, vai contribuir para os objetivos específicos do programa. Por isso, essa é toda a integração entre o que é a lógica de intervenção do projeto e a lógica de intervenção do programa. Ambas estão relacionadas, tanto os objetivos principais do projeto, obviamente, têm que estar em relação com o objetivo específico do programa, as realizações do projeto têm que estar em relação com os indicadores de realização e o mesmo acontece para os resultados do projeto. Aqui está mais pormenorizado, sabendo que o objetivo, isto é pura lógica, digamos, o objetivo principal do projeto deve estar sempre relacionado com o objetivo específico do programa, os objetivos específicos do projeto devem ser coerentes com as realizações previstas, porque obviamente todas as realizações que são produzidas e que advêm dos objetivos específicos do projeto têm que ter, obviamente, a sua coerência. As realizações devem contribuir para os indicadores de realização, mais à frente falaremos dos indicadores, e os resultados também previstos pelo projeto têm que contribuir aos indicadores de resultado do programa. Por isso, à hora de pensarem quais vão ser as realizações e quais vão ser os resultados do projeto, ver quais são os indicadores de realização e de resultado do programa para ver se contribuem efetivamente aos mesmos, porque se não contribuem, há que fazer aqui, enfim, parar e pensar o que é que está a acontecer. Ou o meu projeto não encaixa no programa SUDOE, porque pode acontecer, ou então reformular e ver como se poderia então responder a estes requisitos, porque sim ou sim os projetos têm que contribuir aos indicadores tanto de resultado como de realização. E os indicadores. Ora, os indicadores, digamos que a escolha dos indicadores foi efetuada pelo programa e visa orientar-vos, a vocês, promotores de projetos, para certos tipos de realizações e resultados a alcançar e facilitar, obviamente, a medição. Tanto para vocês, saber quantas realizações, quantos resultados, e depois nós compilarmos essa informação, porque nós temos depois de remeter esta informação às autoridades do programa e à comissão. Uma realização principal do projeto é uma realização que pode contribuir a um indicador de realização do programa e que contribui diretamente, obviamente, ao resultado do projeto. É a lógica de intervenção do projeto. E, como já referi anteriormente, nem todos os grupos de tarefas, ou seja, nem todos os objetivos específicos do projeto estão obrigados a ter mais do que uma realização principal, ou seja, podem ter apenas 2 ou 3, não é necessário que tenham vários por cada objetivo específico de projeto. Isto é apenas pequenas orientações. E, como está indicado no texto da convocatória e na ficha 4 também do guia SUDOE, quais são as realizações dos projetos, ou seja, os projetos neste âmbito de período de programação 21-27 têm que ter, sim ou sim, estratégia ou planos de ação e ações piloto. Eu vou fazer aqui um pequeno à parte nas ações piloto. As ações piloto, além de serem avaliadas na parte da avaliação, porque tem que ter uma ação piloto, digamos, um critério de elegibilidade. Ou seja, eu faço aqui um pequeno recordatório das fases, das etapas de avaliação do projeto. Um projeto, antes de ser avaliado, passa por várias fases administrativas. A primeira delas é a comprovação da duplicidade de participação
em candidaturas, verificar que realmente cada entidade, departamento, não supera o limite das 3 candidaturas. Isto é o primeiro filtro que nós iremos fazer. O segundo filtro é a análise da admissibilidade das candidaturas, que é, no fundo, a fase administrativa, se apresentam toda a documentação, as traduções, as declarações dos beneficiários, etc. A terceira fase é a fase de análise da elegibilidade das candidaturas. A elegibilidade é um projeto tem que responder aos tipos de ator que se requerem para o objetivo específico ao qual se apresentam e tem que ter e tem que entrar dentro do tipo de projeto que está definido também para o mesmo objetivo específico. E se consultarem o texto da convocatória para cada objetivo específico, o tipo de projeto em todos os objetivos requer que haja uma ação piloto. Por isso, sim ou sim, o projeto, para ser elegível, tem que ter uma ação piloto. Se não tiver uma ação piloto, o projeto é considerado, se não tiver, o projeto é considerado não elegível e, por conseguinte, já não passa à fase seguinte, que é a fase de avaliação da proposta de projeto. Outra coisa é que o projeto tenha realmente ação piloto, já passaria à fase seguinte, que é a fase da avaliação da proposta de candidatura, e depois aí é avaliado, segundo, enfim, a proposta que apresentarem, se realmente é pertinente, se é prioritário para o programa, etc. Aí já é uma questão de avaliação a nível das propostas. Por isso, atenção que a ação piloto tem que, ou seja, está pensada já como um critério de elegibilidade, mas depois, obviamente, faz parte dos indicadores ao qual os projetos deverão ter, então, ou prever, digamos, estas duas realizações, tanto a estratégia e planos de ação, como ações piloto. As definições destes dois estão, acho que, na minha opinião, estão claras no texto da convocatória. Obviamente que entendemos que a estratégia e os planos de ação são mais a fase prévia à preparação, à documentação, a cronologia de como depois se vão enfim, implementar as ações piloto, que é mais a nível de ferramenta ou de aplicação no território, ou nas políticas públicas, dependendo de que trata o projeto. Ora, estas realizações que os projetos têm que prever vão contribuir, então, aos indicadores de realização, que são eles, como veem, o nome é muito similar. Estratégias e planos de ação desenvolvidos em conjunto, porque obviamente estamos a falar de um projeto transnacional, e ações pilotos desenvolvidas em conjunto e executadas em projetos. Por sua vez, os projetos vão contribuir aos indicadores de resultado, que também, como podem ver, é tudo muito similar para que haja enfim, uma cadeia lógica. A estratégia e planos de ação conjuntos adaptados por organizações, soluções adaptadas e as organizações cuja capacidade institucional aumentou. Aqui já falamos mais, nos indicadores de resultado, falamos mais já na fase de implementação. Tudo o que é realização é mais de execução, indicadores de resultado é mais já implementação em entidades, em políticas públicas, etc. Por isso, atenção que os projetos têm que prever a questão das realizações, estratégia ou planos de ação e ações piloto. Ora, o ponto de partida do programa é então que cada projeto deve permitir pelo menos, ou seja, que por projeto tenham que desenvolver uma estratégia comum, que era o que ia contribuir ao indicador de realização, aplicar essa estratégia, o plano de ação, por pelo menos uma organização. Por organização pode ser interna ou externa à parceria. E aqui já falamos de resultado, que vai contribuir aos indicadores de resultado. Terá que desenvolver também uma ação piloto por projeto. Lá está, falamos de realizações. Adotar, então,
a solução que é testada através da ação piloto por pelo menos 2 organizações de pelo menos 2 países participantes, que é a parte dos indicadores de resultado, e aumentar as capacidades de pelo menos 2 organizações de pelo menos 2 países participantes. Ou seja, aqui, no fundo, é que também contribui aos indicadores de resultado. Estes pontos estão destacados no texto da convocatória e realmente é a base para que no vosso projeto possam ter em conta que o vosso projeto tem que responder a estes requisitos. Que as realizações possam então ir de encontro a este requisito do programa. E nada mais, porque estas sessões são mais para esclarecimentos e enfim, perguntas, intercâmbios. Eu vou começar talvez por dar início ao chat, que até o momento julgo que não há questões, mas pronto, se não virmos que no chat talvez as pessoas não se animam muito, podemos abrir também microfones, se acharem. Realmente, no que é os indicadores, recomendamos que leiam com muita atenção o texto da convocatória e a definição de cada um dos termos, ação piloto, estratégia, por adotado, o que é que entendemos por adotado por uma entidade, porque realmente é fundamental que o projeto responda a estas questões. Pronto, temos aqui uma questão da Maria João Custódio Martins. Ora, cada projeto tem de prever obrigatoriamente uma parceria internacional, ou seja, nos projetos do programa SUDOE, a parceria tem que estar composta por pelo menos uma entidade de cada Estado-membro participante. Ou seja, no programa SUDOE tem que estar parceiros de Espanha, França e Portugal. França, atenção que o território é parcial, mas tem que haver pelo menos um ministério de cada Estado-membro. E, atenção, há outro requisito, ao requisito da cadeia de valor. Ou seja, além dos países, tem que ter atenção que, segundo o objetivo específico ao qual se querem apresentar, tem que ter pelo menos determinados atores. Eu vou talvez, se conseguir partilhar aqui o texto da convocatória para que vocês possam acompanhar-me, talvez é mais fácil. Vou interromper. É só mesmo para alertar que não é possível apresentar uma candidatura só ouvir estes seminários ou estes webinários, porque para apresentar a candidatura há 3 documentos que são fundamentais, que é o programa, para vocês perceberem o que é que foi negociado com a Comissão Europeia e o que é que nós, no final de cada ano, vamos ter que responder nos relatórios à Comissão Europeia, os termos da convocatória, onde estão, para além do glossário que a Alexandra acabou de falar, estão definidos todos os requisitos necessários à apresentação da candidatura. O preenchimento do formulário vai-vos guiando passo a passo, mas é necessário ter os termos de convocatória muito presentes, e os termos da convocatória têm uma parte que é fundamental para quem está a pensar apresentar candidatura, que são os critérios de avaliação. Vocês olhem para os critérios de avaliação e pensem se a vossa candidatura responde aos critérios de avaliação. Se responde aos critérios de avaliação, então avançam e continuam a preparar e a apresentar a candidatura. Se virem que, de alguma maneira, não responde ao que está nos critérios de avaliação pela qual a vossa candidatura vai ser analisada e ponderada, repensem-na
porque se ela não responde, inclusive é como vocês estão a ver agora no ecrã, vocês para cada um dos critérios têm quais são os apartados do formulário que têm que preencher para responder àquele critério. Portanto, as coisas estão muito claras e convém que vocês leiam. O terceiro documento é o Guia SUDOE, que vai fazer falta agora, mas que vos fará falta ao longo de todo o período de implementação do programa, da operação. Portanto, são 3 documentos que são fundamentais, não digo que tenham que os saber de cor, mas têm que saber com algum cuidado e atenção o que lá está escrito. Correto. Pronto, julgo que já respondemos então a Maria João. Passo a S. Mateus. Ora, na página 11 da ficha 4 do guia diz, na verdade, um projeto pode ter apenas uma realização principal, mas na página 12 refere que cada projeto tem que cumprir todos aqueles pontos. Sendo assim, isto não obriga a ter mais realizações. Claro, tudo depende de como é que vocês as apresentam, porque depende da forma como se apresenta. Posso apresentar plano de ação e piloto, sendo apenas um, ou claro, depende da forma como se apresenta, mas se quisermos então separar, por dar um exemplo, não me sigam, mas para dar um exemplo, piloto número 1, piloto número 2 e estratégia A, claro, e aqui já falaríamos em 3 realizações, por isso seria mais no sentido da apresentação. Há projetos que às vezes apresentam estratégia e ação piloto como uma realização, mas talvez o mais correto realmente é separarem, para que seja mais fácil depois vincular ao indicador de realização. Pois eu ia dizer isso, que se calhar faz mais sentido, porque depois é muito mais fácil ligar o Claro. grupo de tarefa com a realização, com o resultado. Quanto mais agregado vocês tiverem, mais dificuldade depois vão ter no preenchimento das restantes partes do formulário. Exato, exato. Ora, não sei se há mais questões. Eu julgo que agora vai obrigar, digamos, a uma segunda ou uma nova leitura dos assistentes e talvez as dúvidas surgirão talvez mais à frente, mas... Eu ia sugerir exatamente que depois de terem ouvido isto e já terem ouvido a primeira, que releiam, que revisitem os termos da convocatória e aproveitem a sessão do dia 28, porque nós vamos estar, a ADC e o secretariado vão estar nessa sessão e disponíveis para responder às vossas perguntas. Eu não digo que seja a última oportunidade, mas uma vez que a convocatória abre no dia 1 de março, é natural que esta seja uma das últimas, do dia 28 seja uma das últimas oportunidades que vocês têm para fazer perguntas, porque, como vocês sabem, tanto nós como o secretariado podemos responder a algumas perguntas durante a fase de preparação da candidatura, mas há perguntas às quais nós não vamos poder responder por estarmos envolvidos na avaliação das candidaturas. Portanto, revisitem os termos da convocatória e aproveitem o dia 28 para poder colocar as vossas perguntas e nós podermos responder, porque dia 1 ou 2 já pode ser tarde, porque vocês já estão a preparar as candidaturas e há coisas, como eu vos disse, que nós já não vamos poder responder. A Marta Sofia faz-nos aqui um comentário que... Não recebeu a informação sobre a reunião Exato. do dia 28, Marta, sim, eu não sei, nós mandamos para a nossa mailing list, mas ela está divulgada, esta sessão está divulgada tanto no site da ADC como no site do secretariado. É só ir lá e fazer a inscrição até dia 27, não é? Sim. As inscrições estão abertas até dia 27. Sim, a Marta, simplesmente para esclarecer, não faz parte das 3 sessões do webinar organizadas aqui pelo secretariado, é uma sessão organizada pela Autoridade Nacional Portuguesa, a Agência de Desenvolvimento e Coesão.
Mas sim, a informação está disponível em ambas páginas. Ok. Ora, a Ana Ai, espera lá que eu tenho aqui, passou-me aqui uma. Ora, de T. Ferreira, podiam clarificar no site onde se pode tirar toda a informação sobre o programa, termos e guias? Sim, olha, posso aqui mesmo, se formos à nossa página web do programa, que se colocar em Sudoe em Google é a primeira que sai. E então, a nível de documentação, tem disponível. Se formos aqui primeiro, vamos ao programa de cooperação territorial, o que foi aprovado pela Comissão Europeia. Se formos aqui a programa segundo é aprovado, descermos aqui um bocadinho, há aqui um resumo de todas as prioridades do programa, mas se formos aqui a programa segundo é aprovado, vemos que aqui, digamos, é onde está toda a informação relativamente a como se chegou aos objetivos, a toda a lógica da intervenção do programa. Por isso, tem aqui toda a informação pormenorizada. Este é um dos documentos base. O segundo seria, então, já relativo e específico à primeira convocatória, que será, então, os termos da convocatória, texto oficial da primeira convocatória, podemos ver aqui, descarregamos e vem aqui toda a informação, quais são as prioridades que estão abertas nesta primeira convocatória, o calendário da convocatória, etc. Os restantes elementos e o guia Sudoe. Estes são os 3 documentos que a Raquel referiu um bocadinho e que os 3 estão disponíveis na nossa página da internet. Isto foi para aqui, eu passo para aqui. Agradecer ao António que ele está a pôr já os links. Ok. Que é mais Raquel, fácil. Exato, Obrigada. estão partilhados os links. Ok, obrigada, António. E vou partilhar também os links dos outros webinários que já foram realizados para os beneficiários potenciais de Portugal. Obrigada, António. Ok. Agora aqui, temos então, aqui uma pergunta da Marta. Não, da Ferreira. Esse já respondemos. Agora é da Ana Alves, sobre as empresas. Categoria exatamente, 4. Ana Alves. Ora, diz que as empresas de categoria 4 não podem ser beneficiário principal e as entidades privadas com fins lucrativos... espera lá, vou ler outra vez. Diz que as empresas de categoria 4 não podem ser beneficiário principal e as entidades privadas com fins lucrativos também categoria 4. Ou seja, por categoria 4, para nós são as empresas, são as entidades privadas com fins lucrativos. Isto é a entidade 4. E estas entidades não podem ser beneficiários principais. Podem ser beneficiários, mas não podem ser o coordenador do projeto. Sim. Por isso, quando se refere aqui... As entidades com fins lucrativos não podem ser beneficiários principais. Basicamente. Sim, é uma das normas do programa. Sim. Resumindo, não é as normas do programa, é as normas do Interreg mesmo. Nenhum programa tem. As entidades como coordenadores. Não, as entidades privadas podem sempre ser parceiras, mas nunca beneficiários principais. Ou chefes de fila, ou isto vai mudando de nome, mas acaba sempre por ser a mesma coisa. Em cada período. Ora, Mateus, sendo assim, nesse mesmo guia, quando apresentam os indicadores para cada objetivo específico do programa, a partir da página 22, são os indicadores de realização e de resultado obrigatórios por cada objetivo específico e não os indicadores possíveis de cada objetivo específico. Vou reler. Espera lá. Quando apresentam os indicadores para cada objetivo específico do programa, são os indicadores de realização e de resultados obrigatórios por cada objetivo específico e não os indicadores possíveis de cada objetivo específico? Peço desculpa, mas pode reformular a questão. Mas se formos a ver, digamos, os indicadores são os mesmos. Os indicadores são estratégias e planos de ação e, por outro lado, pilotos. Por isso, os indicadores... E esses indicadores foram os que foram negociados com a Comissão Europeia. Portanto, é obrigatório que as candidaturas respondam a esses indicadores. Eu não sei se é esta a dúvida. Pois, se puder reformular, se faz favor.
Entretanto, eu respondo à dúvida da Carmo, Ok. Gião, que os programas do Interreg, todos, e Portugal participa em 9, participa em 10, mas há um que é só para nós, vocês não concorrem. Nenhum deles tem preenchimento no balcão dos fundos. O balcão dos fundos é apenas para preencher as candidaturas do Portugal 2030, não para os programas do Interreg. Os programas do Interreg as candidaturas são registadas nos sistemas de cada um dos programas. Okay. Não temos até o momento mais questões. Se houver alguém que tem uma pergunta que lhe resulte mais fácil abrir o microfone, pode perfeitamente... pode perfeitamente colocar a sua questão. O António, entretanto, está a enviar o António está-vos a dar toda a informação útil para vocês poderem consultar os documentos, poderem assistir aos webinários que já aconteceram e que já estão disponíveis, para poderem registar-se para o evento do dia 28. Portanto, o António tem estado a pôr aí no chat informação muito útil para a preparação das vossas candidaturas. A Ana Machado faz-nos a seguinte questão: todos os objetivos específicos possuem 2 tipos de indicadores, de realização e de resultado. Sendo que os de realização são 2 e os de resultado são 3, as propostas de projeto têm que conter todos os indicadores, tanto para de realização e de resultado. Ora, os de realização, como disse bem, Ana, são 2, que são as ações piloto e as estratégias e planos de ação. Como eu referi há um bocadinho, sim, é obrigatório que todos os projetos tenham a ação piloto e a estratégia. Quanto aos indicadores de realização, que são eles 3, efetivamente, são também as estratégias, as estratégias implementadas, os pilotos implementados e adotados por entidades, e também as organizações cuja capacidade institucional aumentou também. Ou seja, porque no fundo é implícito, se houve entidades que desenvolveram ações piloto, estratégias, planos de ação. Obviamente que todo o conhecimento gerado a nível transnacional sobre essas realizações, obviamente, ou isso é pelo menos aquilo que se espera, que as organizações tenham aumentado as suas capacidades a nível de conhecimentos através destes projetos transnacionais. Por isso, sim, tem que contribuir tanto aos indicadores de realização como de resultado. Ana Alves, já é possível efetuar o registro de entidades no ISUDOE? Ainda não. Para a semana já disponibilizaremos tanto o registro de entidades e como, obviamente, dia 1 abre a convocatória, já estará também disponível o formulário de candidatura da primeira fase. Difundiremos assim que esteja publicado, anunciaremos através dos nossos meios de comunicação a abertura tanto de uma plataforma como a da outra. Ora, a Marta Sofia faz-nos a seguinte questão: só há um registro por entidade no ISUDOE ou um por nível, como falamos no último webinar, ou o investigador que está a elaborar a candidatura também tem acesso direto ao ISUDOE? Marta, por um lado temos o registro de entidade. O registro de entidade, quer dizer, deixa-me reler a sua questão, porque se há um registro por entidade no ISUDOE ou por nível, ou o investigador que está a elaborar a candidatura também tem acesso direto ao ISUDOE. Eu espero ter percebido bem a sua questão, Marta. Vou tentar responder.
Eu Por um lado... posso colocar a questão, Alexandra, se preferir. Sim, talvez é melhor que oralmente, sim, diga. Então é assim, pronto, o registro é efetuado pela entidade, eu só não sei se é efetuado só a entidade ou se é efetuado aos vários níveis, mas não é essa a minha questão. A minha questão é, depois da entidade efetuar o registro, eu como investigador que vai liderar a candidatura vou ter acesso à plataforma ou é aquele tipo de concurso que eu tenho que mandar tudo para centralizado na instituição e eles é que colocam na plataforma? Não, ou seja, não há obrigação que seja centralizado para poder colocar na plataforma. Ou seja, primeiro, a nível interno, vocês se organizarem, falo do registro. A nível interno, o registro de entidades pode ser efetuado por um ou várias pessoas da entidade. Tem que ser feito, volto atrás. Nós damos a possibilidade de que seja o registro efetuado até ao 3º nível. Bem, eu vou dar o exemplo mais simples que todo mundo percebe. Universidade, faculdade, departamento. Ou seja, por cada departamento devem efetuar um registro distinto, ao qual vai ser fornecido um código distinto para cada departamento. Bom, e aí, obviamente, para poder fazer esse registro, tem que solicitar previamente um usuário para poder ter acesso à plataforma de registro. Isto por um lado. Cada entidade tem então o seu código de usuário para poder efetuar o registro da entidade e ele tem o seu código de entidade. Isto por um lado. Por outro, vocês são coordenadores de projeto, vão ter que submeter a candidatura na plataforma. Aí terão então um usuário para poder aceder à plataforma de registro da candidatura, que é à parte. Não sei se me explico. Mas é a nossa instituição que nos dá esse acesso ou é um registro que nós temos que fazer independentemente da instituição? Ou seja, eu tenho que me registar enquanto pessoa ou a instituição, porque já tem conhecimento da minha candidatura, é que me vai dar o acesso? Não, o registro é como pessoa. Normalmente é o coordenador do projeto quem cria esse acesso. Isso também ainda não podemos fazer, portanto, não é só o registro de entidades, também ainda não. Ok, certo. Não, para a semana vai estar disponível. Sim. Obrigada. Eu aqui aproveito para lembrar que tudo o que forem questões de plataforma, não percam tempo a perguntar a mim ou à Isabel. Perguntem diretamente ao secretariado. O nosso perfil é um perfil completamente distinto, nós não temos sequer acesso a essa plataforma do registro das entidades. Portanto, vocês às vezes insistem, falam connosco como se nós estivéssemos a ver os ecrãs, nós não estamos a ver nada porque não é a mesma coisa, nós não temos o mesmo perfil. Não vale a pena, só estão a perder tempo porque depois nós vamos dizer que têm que ligar para Santander ou têm que enviar um mail para Santander. Tudo o que diga respeito à plataforma, não vale a pena ligarem para nós, não vale a pena mandarem-nos mail, porque não podemos ajudar, não conseguimos, por muito que queiramos. Sim, é connosco todo o que é registro, mas Marta, neste sentido, a nível de registro pronto, não sei se vai ser departamentos da sua entidade, nós normalmente recomendamos sempre que tentem centralizar os registros, ou seja, porque às vezes perde-se um bocadinho o fio à meada. Se há, imaginemos, dois investigadores do mesmo departamento, mas que não se conhecem, porque pode acontecer quando são entidades muito grandes, e que vão fazer o mesmo, quer dizer, que querem fazer o registro do mesmo departamento, a plataforma está pensada para que saia um alerta a dizer: atenção, este departamento já está registado. Contudo, pode haver alguma manipulação que escreva outro dado diferente e que a plataforma interprete que não é a mesma entidade e não saia esse alerta. Por isso, se puderem centralizar o registro dos departamentos para que realmente haja uma maior facilidade da vossa parte para saber quais são os registros que existem na minha entidade. Também assim vos vai facilitar a hora de saber quantas candidaturas podem ser apresentadas por cada departamento. Isto também é uma forma de poderem vocês fazerem esse cheque. E quanto à apresentação da proposta de candidatura, o que é à parte, em paralelo,
normalmente é efetuado sempre pelo departamento que vai apresentar pelo coordenador que apresenta a ideia de projeto, não pela entidade como tal. Não sei se respondi à sua questão, Marta. Sim, creio que sim. Obrigada. Ok. Alexandra, partilhei o link para os cafés virtuais. Não sei se Sim, podias vemos. fazer uma pequena introdução a todos os potenciais beneficiários para se verem mais acerca desta ferramenta. Ok, exato. Obrigada, António, por me relembrar. Outra ferramenta disponível são o que nós designamos cafés virtuais, que são 30 minutos de videoconferência que vocês podem pedir através da nossa página da internet, que tem o formulário de inscrição para estes cafés virtuais, onde em meia hora nós podemos dar-vos apoio para vos esclarecer algumas dúvidas muito específicas quando vocês já têm definida a vossa ideia de projeto, quando já têm só dúvidas de parceria, enfim, algum que outro pormenor que vos permita desbloquear para poder preparar a vossa candidatura. No fundo é preencher um formulário no qual vos dá a opção de escolher horários disponíveis e depois será que um técnico do secretariado, bem, se são vocês vai ser comigo, porque sou a única portuguesa de responsáveis de projetos aqui no secretariado, que vos darei apoio em bilateral para esclarecer qualquer dúvida relacionada já em concreto com o vosso projeto. E poderão aceder através do link que enviou o António para fazer o registro e pedir então esse café virtual, entre aspas. Ora, Alice Fonseca, através de que contactos devem ser colocadas as questões pronto, ok, sobre o funcionamento da plataforma já respondemos, a Raquel foi clara. Ok, somos nós, secretariado conjunto, tem os nossos contactos na nossa página de internet, que eu posso voltar aqui a partilhar e mostrar através da nossa página, de onde podem consultar os nossos contactos. Ora, contactos do secretariado estão disponíveis aqui, não sei porque em português nunca me funciona, vamos aqui a espanhol, secretariado conjunto, e tem aqui os nossos contactos diretos. Ora, o meu contacto direto tem aqui em ecrã, e também tem os contactos das autoridades nacionais, que poderão consultar aqui, autoridades nacionais, que no caso de Portugal tem aqui tantos contactos da Raquel como da Isabel. Ok, obrigada, António. Atentíssimo e rápido. Enviou o link para poderem aceder diretamente através do chat a esta página. Não sei se há mais alguma questão. Volto a repetir, podem abrir micro para poderem colocar alguma questão. De qualquer forma, estamos disponíveis, tanto nós como a Isabel e a Raquel, para esclarecer qualquer dúvida, tanto por telefone como por e-mail, nos próximos dias. Por isso, não vamos fechar agora as oportunidades para esclarecerem as dúvidas. Relembrar que amanhã temos a sessão sobre o plano de trabalho e o kit de candidatura, à mesma hora, às 3h30, que abordaremos esses dois temas. 2h30, Xana, 2h30. Claro, sim, claro, eu como estou aqui penso... Sim, às 2h30 hora portuguesa. Ora, não há mais questões no chat. Mas julgo que está tudo claro. Até começarem a registar. Pois, sim, é normal. Começarem a registar começam a surgir as dúvidas. A ter as dúvidas. Mas amanhã também é uma sessão bastante importante sobre o plano de trabalho, porque saber preencher
o plano de trabalho é meio caminho andado para ter uma boa candidatura, portanto, porque vocês vão, ao preencher o plano de trabalho, já têm que ter o que é a candidatura muito clara na vossa cabeça, porque eu creio que também é aí nessa altura que se preenche o orçamento, não é, Xana? Sim, nesta primeira fase o orçamento É um algo rolo só. é Sim, mas muito depois- básico, vão ter que Sim, sim. indicar o montante máximo por beneficiário, o que vai, obviamente, dar um montante máximo por projeto. Na segunda fase é quando já se pede o plano financeiro pormenorizado, ou seja, por categoria de despesa, por grupo de tarefas, enfim, por anos. Já exige um bocadinho mais a nível enfim, de estrutura do plano financeiro. Na primeira fase, realmente é indicarem o orçamento por beneficiário. Obviamente, Mas convinha eu, já para ser um indicar- orçamento. Para indicar o orçamento por beneficiário já tem que ter mais ou menos a noção do Exato. quais são as tarefas que o beneficiário vai desempenhar fazer. e onde é que vai participar, quando, e o número de pessoas que estão alocadas. Portanto, em Claro. princípio, nós dizemos que é na segunda fase, mas no fundo, Tem que pensá-lo já na tem primeira. que pensar bastante já na primeira fase, porque Tanto que se há grandes o orçamento diferenças. da segunda fase depois pode baixar, subir nunca pode. Não é? Nunca. Ou seja, o orçamento máximo por projeto que vocês indicarem na primeira fase não pode ser superado na segunda fase. E em relação a alterações entre primeira e segunda fase entre beneficiários, realmente no formulário de segunda fase, se houver alterações significativas nos orçamentos por beneficiário, é pedido que esclareçam o porquê dessas alterações. Por isso, como disse a Raquel, tenham já em mente de forma clara quais são os orçamentos. Obviamente pequenas variações já são normais entre fases, mas tenham já em mente quais são os orçamentos de forma bastante aproximada para que as variações sejam mínimas já se o projeto passar à segunda fase. Obrigada, António. Atenção novamente. que não vale a pena porem já o orçamento máximo para todos, porque quando nós estamos a analisar as candidaturas e verificamos que todos os beneficiários têm o mesmo orçamento, isso deixa-nos logo com o pé atrás, porque nem todos fazem as mesmas tarefas, nem todos precisam dos mesmos recursos humanos, nem todos despendem do mesmo tempo a realizar as tarefas. Sim. Exemplos disso são, às vezes, candidaturas que nos apresentam orçamentos de 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Pode acontecer, mas realmente aí o que nos transmite é que realmente houve um pouco cuidado à hora de preparar a candidatura, em que simplesmente se basear num orçamento mínimo obrigatório por beneficiário, sem ter o cuidado de realmente ajustar conforme as tarefas que estão atribuídas a cada beneficiário. Por isso tenham atenção também a isso. Não havendo mais dúvidas, creio que podemos dar por encerrado. Por encerrada esta sessão e muito obrigada a todos por terem estado presentes, muito obrigada ao Secretariado Conjunto por estar connosco nestas sessões que ao longo deste tempo vão ser ainda quase semanais. Esta hoje então é diária, é uma hoje e outra amanhã. Isto por causa do Carnaval. É verdade. Mas depois passam a ser com uma frequência mais semanal. E no caso de terem qualquer dúvida, não tenham problema em colocarem por mail. Nós, pode não ser de imediato, mas em 2, 3 dias respondemos. Obrigada, António. Obrigada, Alexandra. Agradecendo a todos a vossa participação e vemo-nos amanhã. Obrigada a todos. Até amanhã. Até amanhã.